Salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. Buzzer é condenada a quase R$ 50 mil por deixar jovens que iam para Rock in Rio na mão porque ônibus foi apreendido. De acordo com a segunda instância, o veículo estava operando de forma irregular, sem a devida autorização da ANTT. Tudo sobre essa notícia logo após a vinheta. Solta a vinheta! Um ônibus que operava por meio do aplicativo Buzzer estava fazendo transporte irregular. Foi apreendido pela ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, e um grupo de jovens que ia para o Rock in Rio. Para não perder os shows e o dinheiro dos ingressos, contratou uma van por R$ 1.100. Eles conseguiram chegar a tempo, mas não deixaram barato. Procuraram a justiça, foram atrás dos direitos e, em segunda instância, a Buzzer foi condenada a pagar os R$ 1.100 para ressarcir o valor pago pela van alugada, danos materiais, e mais R$ 48 mil por danos morais. O caso foi em 2 de setembro de 2022, mas a sentença por unanimidade foi proferida em 14 de maio de 2025, sendo divulgada pelo TJMT, Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nesta sexta-feira, 30 de maio de 2025. A condenação foi pela terceira Câmara de Direito Privado. Os jovens com idades entre 18 e 23 anos compraram uma passagem de ônibus com saída na data de 2 de setembro de 2022, de São José dos Campos, São Paulo, às 11h30 da manhã e com previsão de chegada no Rio de Janeiro às 5 horas da tarde, para assistir ao festival Rock in Rio. Entretanto, quando o ônibus estava se aproximando da cidade de Itatiaia, Rio de Janeiro, mais precisamente na BR-116, quilômetro 311, por volta das 2h30 da tarde, o veículo foi parado por servidores da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, para checagem corriqueira. De acordo com o processo, os servidores da ANTT encontraram irregularidades com relação ao modus operandi da Buzzer. A decisão enfatizou que o serviço se tratou de transporte clandestino e que a Buzzer, sendo intermediadora, é responsável. 1. A empresa intermediadora digital que oferta serviço de transporte coletivo responde objetivamente por falhas na prestação do serviço causado por parceiros contratados, integrando a cadeia de fornecimento prevista no artigo 14 do CDC. 2. A verificação da regularidade jurídica das empresas ofertantes de transporte na plataforma é ônus da intermediadora, cuja omissão caracteriza falha na prestação de serviço. 3. A configuração de dano moral decorrente de apreensão de ônibus clandestino contratualmente vinculado à plataforma é legítima, especialmente diante da situação de vulnerabilidade imposta aos passageiros. Em nota, o TJMT detalha o entendimento da relatora do caso, a desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, que foi seguida pelos demais magistrados. A terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o TJMT, manteve por unanimidade a condenação da Buzzer, uma plataforma digital de intermediação de transporte, ao pagamento de indenização de R$ 48 mil por danos morais, além de R$ 1.100 pelos danos materiais.
ao grupo de jovens que teve sua viagem interrompida devido à apreensão do ônibus contratado pela plataforma. A relatora do caso foi a desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves. De acordo com os autos, os consumidores haviam adquirido passagens pela plataforma digital para viajar de São José dos Campos, São Paulo, ao Rio de Janeiro, onde participariam de um festival de músicas mundialmente conhecido. Durante o trajeto, o ônibus foi interceptado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, na altura de Itatiaia, Rio de Janeiro, e apreendido por estar operando de forma irregular, sem a devida autorização. Na decisão, a magistrada destacou que a empresa responde objetivamente pelos danos causados na condição de integrante da cadeia de fornecimento de serviços, conforme prevê o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A verificação da regularidade jurídica das empresas ofertantes de transporte na plataforma é ônus da intermediadora, cuja omissão caracteriza falha na prestação de serviços, registrou a relatora. Diante da situação, os passageiros jovens com idades entre 18 e 23 anos ficaram desamparados na estrada, sem assistência da empresa, e precisaram contratar uma van por R$ 1.100 para concluir a viagem e não perder o evento. Além disso, relataram angústia, insegurança e frustração pelo ocorrido. Para o colegiado, a situação ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral e indenizável. A ausência de suporte ou alternativas viáveis para minimizar os transtornos sofridos agrava a falha na prestação do serviço, destacou a decisão. Cabe novo recurso. O Diário do Transporte procurou a plataforma digital de intermediação de transporte Buzzer, que diz que vai recorrer. Nota à imprensa. A Buzzer informa que, por não se tratar de uma decisão final, ainda cabe recurso. A empresa ressalta que sempre fornece todo o suporte necessário aos passageiros quando ocorrem imprevistos durante as viagens, atuando nas tratativas e comunicando as mudanças por meio dos canais oficiais com o cliente, push no aplicativo, e-mail, SMS e WhatsApp. A Buzzer atua como uma plataforma de intermediação de viagens e, embora a sua atuação não seja a operação direta dos veículos, ela sempre está à disposição dos clientes para tratar de questões que afetem os passageiros antes, durante e depois da viagem. Situações como está na matéria são pontuais frente ao volume da operação da plataforma, que atingiu recentemente 13 milhões de clientes e chega a intermediar o embarque de mais de 30 mil viajantes por dia. Galera, veio essa notícia aqui pra gente e vou estar destacando aqui com vocês essa notícia. Essa notícia ela vem da Buzzer. Infelizmente ela foi condenada a quase 50 mil reais por deixar jovens que iam para o Rock in Rio na mão, porque o ônibus foi apreendido. O que está acontecendo? Um ônibus que operava por meio do aplicativo Buzzer, ele foi apreendido numa operação corriqueira que a ANTT costuma fazer. E são operações de rotina que a Agência Nacional de Transporte Terrestre costuma fazer. E numa dessas operações, o veículo da Buzzer, no caso, foi constatado irregularidades. E o ônibus foi imediatamente apreendido. E a Buzzer, ela não deu alguma assistência para esse grupo de jovens, principalmente na questão de enviar um veículo reserva para estar buscando esse grupo que estava a caminho do evento mundialmente conhecido, que é o Rock in Rio. O caso aconteceu, foi dia 2 de setembro de 2022, e a sentença por unanimidade ela foi proferida no dia 14 de maio de 2025. Aí a empresa foi condenada a pagar R$ 1.100 por danos materiais e mais R$ 48 mil por danos morais. Essa decisão cabe recurso. Vamos ver os próximos capítulos dessa novela, mas a justiça ela vai ser feita
e a empresa, infelizmente, vai ter que pagar este valor, que é R$ 48.000 por danos morais, mais R$ 1.100 por danos materiais. Então, é isso. Infelizmente, a empresa vai ter que pagar esse valor, pois não prestaram nenhuma assistência a esse grupo de jovens. E é isso, galera. Que Deus te muita paz, ilumine seu dia e até o próximo vídeo.